Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje vamos falar sobre a greve dos caminhoneiros e a saúde. Vamos falar também de Copa do Mundo, artes, música e cinema. Os nossos convidados são Jefferson Gonçalves, que é gaitista. Ele participa do Rio das Ostras Jazz e Blues Festival em junho. Marcelo Pizzi é jornalista e roteirista. Ele trabalhou no documentário As Copas por um Clique, que conta histórias de fotos e fotógrafos em Copas do Mundo. Carlos Eduardo Mansur é jornalista. No dia 6 de junho, ele embarca para a Rússia para cobrir a Copa do Mundo e fala conosco sobre as expectativas para o Mundial. Toss é artista e grafiteiro. Seu trabalho pode ser visto na exposição Cultura Insônia, que começa amanhã na Caixa Cultural. Edson Souza é nefrologista. Ele conta como a greve dos caminhoneiros vem afetando a área da saúde. E comigo hoje aqui, Bruno Barros, que vai explicar para vocês como vocês participam do nosso programa. Bruno? Ei, Cati, boa tarde. Boa tarde aos nossos convidados e muito boa tarde a você que está em casa assistindo ao Sem Censura. Estava esperando a hora de participar do programa, então chegou a hora. Manda aí sua mensagem nas redes sociais usando a hashtag Sem Censura. Mas se você não tem rede social, não tem problema. Você pode mandar um WhatsApp pra gente, o número é 021 99903 5329. Você manda de casa a sua mensagem, ela cai aqui no meu computador, eu passo para os nossos convidados. Assim é facinho, facinho, Cati. Gente, é facinho, facinho a gente ter o Bruno Barros aqui de novo. Já começamos a segunda-feira. Vai ficar mais fácil, não vai, Bruno? Vai ficar mais fácil. Isso, segue normal. Isso. E a gente também tem um grande prazer de ter de volta conosco o Jefferson Gonçalves, que na semana passada acompanhou aqui a Rosa Maria Colim, não foi? Isso. A Rosa veio falar do trabalho dela, o Jefferson veio, fizeram, nossa, que blues maravilhoso que cantaram. Obrigado. E hoje você volta para falar do festival, só que aí mostrando o próprio trabalho dele junto com o Eduardo Ponte. Vamos mostrar? Vamos lá. Vamos para o palco? Ali já está o Eduardo a postos, né, Eduardo? Como é que vocês vão começar com o quê? O que a gente vai ter? Qual foi a escolha de vocês? Vamos fazer um instrumental de minha autoria. Um instrumental. Vamos lá, então.
quero mais, vocês não ficam não? Eu fiquei, não é verdade? Sensacional. Gente, olha só, Eduardo Ponte, você volta no final com a gente, tudo bom? Agora eu tenho uma curiosidade, eu não sei se o pessoal de casa viu, pega essa malinha. Ah, essa malinha é mágica. Vamos, traz pra cá. Levar pra lá, então. Caramba, essa malinha, gente. É um kit de primeiro socorro? Parece um kit, né, Eduardo? Parece um kit de ferramenta. Olha, gente, vamos mostrar as ferramentas de trabalho, né? Deixa eu abrir aqui. Do Jefferson. Vamos lá? As ferramentas de trabalho dele. Vai abrir? Cuidado para não cair. Olha aí. Né? Aqui. Gente, olha isso. Vou mostrar assim. Olha, segura a onda aí. Quantas gaitas tem aqui? Aí tem 18. 18 gaitas. E você tem mais ainda? Tem, mas essas que eu uso mais, eu tenho afinações repetidas. Caso desafine no show, eu posso trocar. Ou tem algum problema. Porque muda muito de tempo, né? Como eu toco em vários lugares, às vezes eu estou no Nordeste, às vezes no Sul. Então essa temperatura, essa mudança de temperatura afeta. E se a gente tivesse que mostrar para o pessoal em casa, cada uma delas tem um valor para você, você toca um som? Aí tem dó, ré, aí tem o sol lá, são várias afinações e cada uma eu conforme vai mudando o tom da música, eu vou mudando de gaita. Bom, gente, que beleza, né? A gente, na verdade, pensa que ele está carregando uma malinha de ferramenta mesmo. O que eu escuto mais no aeroporto é coleção, você vende? Gente, vamos para lá então para mostrar essa coleção. Eduardo, obrigada. Você volta no final porque a gente quer mais, né? Gente, vamos falar um pouquinho disso aqui, antes até mesmo da gente falar do festival. Quando você toca um blues, como você tocou agora aqui pra gente, que você vai tocar no festival, você também leva todas elas e você usa várias? Sim, conforme a afinação a tonalidade da música e a forma que eu quero tocar. E eu pego a gaita da afinação que correspondente, né? No caso, no blues, eu toco, como a gente pode dizer, mais no 5º grau da gaita. No caso, uma gaita em dó, eu toco em sol, para ter aquela sonoridade de blues. Se eu for tocar outro tipo de música, eu posso usar a mesma gaita, mas tocando em outra tonalidade. Então, conforme eu vou mudando a minha forma de tocar, eu vou dando outras sonoridades no instrumento. E como a gaita diatônica não tem todas as notas do piano, ela é diferente da gaita cromática, aquela que tem a chave, que eu consigo dar as notas brancas e pretas, só tem as notas brancas e assim mesmo não tenho todas as notas, muitas eu tenho que produzir na garganta. Um exemplo, se eu pegar aqui, posso fazer o... Todo esse chorado nesse bend eu faço na garganta. E se eu te pedir para você tocar com uma outra aqui, assim... É a mesma forma. É como se fosse o violão que tem aquele capo, que a pessoa está tocando e ele mudou a tonalidade, ele põe o capo aqui e ele toca a mesma posição, mas o capo vai mudando a afinação do instrumento. E além do blues, logicamente, você toca outros sons. Toco sim. Isso é a minha forma de tocar. Hoje, no mundo, já tem gaitistas que tocam somente numa gaita, como se fosse uma gaita cromática. A cromática, você usa uma gaita só e toca em todas as tonalidades. E tem gaitista que só usa uma diatônica e toca em todas as tonalidades. O que acontece? Esse instrumento foi feito para tocar música alemã. Por ser um instrumento o único instrumento de sopro que você sopra e aspira, e o único instrumento que você pode fazer acorde, nenhum instrumento de saxofone você não faz acorde, flauta você não faz acorde, a gaita, então é um instrumento harmônico, poucos acordes, mas é um instrumento harmônico. Então, ele foi feito para tocar música alemã, tocar. Só depois que ele saiu da Alemanha e foi exportado para os Estados Unidos, caiu na mão dos negros, que estavam saindo da escravidão. E eles começaram a tocar de uma forma intuitiva e começaram a descobrir várias coisas. Usavam a mão para... E, por acidente, começaram a ver que eles mudando o trato oral como se fosse cantando, eles criavam outras notas.
Que aula! Que aula! Ai, que privilégio! No Sem Censura hoje a gente tem Jefferson Gonçalves explicando pra gente como é que funciona todo esse trabalho com as gaitas. Jefferson, eu sei que você tem luthier lá no Sergipe, você já falou pra mim, sim, não é sim, isso? Matheus Santana. Matheus Santana. Gente, é muito legal a gente saber também desses brasileiros que estão trabalhando em paralelo para fazer os instrumentos que os nossos músicos tocam. A gente tem uma cena muito boa de gaita no Brasil. Desde dos mais antigos, Maurício Enhorn, que está hoje com 85 anos ainda tocando, que é um grande compositor, José Stanek, que faz o mundo todo tocando concerto de Villa-Lobos, e a geração nova, que é o que eu falei, né? No século passado, né? Século XX, apareceu um gaitista americano que pegou essa gaitinha aqui, que todo mundo diz que é gaita de blues, e começou a tocar jazz, começou a tocar várias coisas. E aqui no Brasil já tem vários gaitistas, entre eles Otávio Castro, Paulo Protti, Pablo Fagundes, que tocam somente com uma gaita e tocam repertórios de Hermeto Pascoal, música brasileira. Então a gaita, os gaitistas estão evoluindo e a gaita continua na mesma, só que o que acontece é que os músicos evoluíram e isso está levando uma outra vida, um outro estágio para o instrumento. Então vamos convidar o pessoal para o Rio Jazz Festival em Rio das Ostras, que vai ser em junho agora, não é isso? Seria esse final de semana, mas infelizmente, por causa da greve, todo mundo sabe, não adianta a gente vai ficar falando aqui, vai chover no molhado. Sim. A cidade não está com estrutura para limpeza, estrutura de saúde, né? Os postos de saúde, como vai a tendência a encher, o que pode acontecer lá? Pode ter algum problema e como é que vai ser atendida uma pessoa no hospital? Então a prefeitura resolveu adiar. A prefeitura e a direção do festival preferiu adiar, assim como outros festivais. Todos os eventos estão acontecendo isso. Que não adianta você ir para lá e ter um problema na cidade e virar um caos. Então, a gente recuar e mais na frente fazer uma coisa legal. Vai ser 15, 16 e 17 de junho, 15 dias depois. Ok. Jefferson Gonçalves, ele volta, viu, pessoal? Eu prometo que ele volta no final com o Eduardo Ponte para finalizar o nosso programa. Mas esse assunto que ele trouxe aqui para a gente é um assunto que está mexendo com a vida de todos nós. E nós temos o Dr. Edson aqui para falar exatamente sobre o impacto que a greve está causando na saúde nefrologista. Caso sério, não é isso, Dr. Edson? Muito sério. Primeiro, eu queria agradecer o espaço, né, que o seu programa, Cátia, está dando para a saúde, né, do Rio de Janeiro, do Brasil de maneira geral, um programa que tem uma alta credibilidade e nós estamos extremamente preocupados, né? Eu trabalho especificamente com a área de nefrologia. Nefrologia é uma especialidade prima da urologia, né, que trata dos problemas dos rins. Até 1960, todas as pessoas, quando os rins paravam de funcionar, morriam. Até que a hemodiálise e a diálise peritoneal, que é a diálise que se faz no abdômen, essas diálises foram desenvolvidas e as pessoas começaram a sobreviver a partir do tratamento com a hemodiálise. O número de clínicas cresceu assustadoramente no mundo inteiro e hoje nós temos cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo realizando hemodiálise. No Brasil são 127 mil pessoas em mais ou menos 750 clínicas. Aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro são 10 mil pessoas, aqui no estado, e 5 mil na cidade do Rio de Janeiro. Qual é a dose da hemodiálise? Quantas vezes a pessoa precisa fazer diálise para sobreviver? Isso vai ser discutido há 50 anos. E se arrumou uma maneira, assim, uma logística, ela não é a mesma dose para todas as pessoas, mas de uma maneira geral, ainda mais num programa como o seu, é mais ou menos assim, as pessoas têm que fazer 3 vezes por semana, a vida inteira, durante 4 a 6 horas, mais ou menos 4 horas. Tem pessoas que fazem todo dia, mas de uma maneira geral fazem 4 horas, 3 vezes por semana. Existem os renais agudos também, né? Nós estamos falando das pessoas que têm doença renal crônica, aquele que os rins, né? Eu trouxe até um rim para mostrar, parece um órgão simples, mas ele é fundamental para a vida. Sem rim, em uma pessoa, as pessoas morrem. Se o rim parar de funcionar, em uma semana as pessoas morrem. Então, com o desenvolvimento da hemodiálise, da diálise peritoneal, essas pessoas passaram a sobreviver. Muitas pessoas, nesse momento, estão realizando hemodiálise em hospitais que têm CTI, que têm uma emergência, que os rins paravam de funcionar subitamente. A diálise salva a vida dessas pessoas até que os rins voltem a funcionar. Os crônicos, não. Os crônicos, o rim parou de funcionar e tem uma substância que todo mundo deve conhecer, que é a creatinina,
que eu sempre enalteço que as pessoas devem dosar a creatinina para saber que os rins não estão funcionando. E com o ultrassom hoje, com a creatinina, nós estabelecemos de uma maneira mais ou menos fácil e rápida que os rins não vão voltar a funcionar. As pessoas olham a hemodiálise de uma maneira muito negativa. A gente não olha tão negativo assim. As pessoas estão vivas, né? Hoje no Facebook eu vejo milhares e milhares de depoimentos de pessoas que tiveram essa notícia que tem que fazer diálise. Não é bom fazer diálise, não vou dizer isso que é bom, mas as pessoas superaram essa fase. Muitas pessoas casam, têm filhos, hoje mulheres têm filhos fazendo hemodiálise, e o que é muito importante, já se preparam para o transplante também. Entendeu? Então hoje tem 30 mil pessoas no Brasil esperando um órgão. E às vezes o órgão ele não funciona imediatamente, elas precisam fazer diálise até que o órgão volte a funcionar. E eu diria que nesse momento elas estão esperando os insumos para fazer esse trabalho chegarem, não é isso, doutor Edson? Esse aqui é um filtro de hemodiálise que eu trouxe para mostrar para as pessoas. Esse filtro muitas vezes ele é descartável. No Brasil nós usamos até 6 vezes esses filtros. Se eles não chegarem, depois de serem usados, as pessoas, se perderem 1 ou 2 diálises, as pessoas podem morrer por acúmulo das substâncias tóxicas, somente o potássio, a ureia, a creatinina e uma série de substâncias que se acumulam no corpo das pessoas e matam subitamente as pessoas. Doutor Edson, o senhor tem várias outras coisas que o senhor trouxe para a gente, o senhor vai mostrar para a gente logo depois do intervalo. Essa altura já tem muita pergunta para o senhor aí e dúvidas, inclusive, de como proceder. Prazer. A gente vai voltar já já. Vou pedir ao meu amigo Jefferson para dar um toque de gaita para a gente entrar no intervalo, pode ser? Pode ser. Gente, vou pedir essa vinheta sempre, não tá bom? Sem Censura volta já. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje. Bruno Barros. Olha aí, Embu das Artes, tremendo som, blues, baião. Quem disse isso foi o Augusto, lá de Embu das Artes. Valoriza o programa, o nome dele, Dalmo de Souza, ele é de Aurelino Leal, na Bahia. A gente valoriza se vocês mandarem mensagem, manda aí. Hélida Ribeiro, quero ver a Cate tocando gaita. Ah, sim, só faltava essa para mim realmente hoje aqui. Vocês vão ver já já, mas vai ser o próprio Jefferson que vai tocar. No finalzinho, eu prometo. No final. Vou fazer um acorde aqui com ele, tá bom? Assiste o programa até o final. Ela vai ensaiando e no finalzinho ela toca alguma coisa. Elias Alves, ele diz assim, eu sou a favor de uma greve desde que ela não interfira nos direitos de quem não tem culpa dos problemas dos grevistas. Concorda? Concordo plenamente. Nós falamos especificamente do problema dos renais, né? Mas um paciente infartado, se ele não for atendido, ele morre. Um paciente que tem insuficiência respiratória, uma criança que está com uma septicemia. Então tem que haver um bom senso, né, para que essas pessoas não morram, né, na porta do hospital ou que os caminhoneiros deixem passar os insumos para os pacientes, né, que estão fazendo hemodiálise ou para os hospitais de uma maneira geral. Foi criado um gabinete de emergência no Ministério da Saúde para a hemodiálise. E nós estamos fazendo contato com as clínicas de diálise, perguntando quais os insumos que estão faltando, né? Você disse que eu ia mostrar. Isso aqui são linhas que são usadas, né, para o sangue passar para chegar até o paciente, é chamada uma linha arterial, uma linha venosa, o filtro que eu já mostrei. Nós precisamos de agulhas, de máscaras, né? Hoje mesmo eu trabalhei no Hospital Pedro Ernesto, onde eu trabalho, os médicos estão chegando de táxi, as enfermeiras estão chegando de táxi, e alguns pacientes estão fazendo vaquinha para conseguir chegar na clínica, porque sabem que se faltarem uma diálise, eles podem morrer. Esses insumos vêm de onde? Esses insumos muitos vêm de São Paulo. Foi mostrado até num dos canais de televisão um caminhão chegando e passando por barreiras, né? E o motorista mostrava as notas, mostrando que era material de hemodiálise, e programas que nem esse esclarecem, né, os caminhoneiros que para material de hemodiálise é vital também. Você pode dizer que qualquer medicamento é vital? É verdade, qualquer medicamento é vital. A gente tem que ter bom senso para deixar passar o material da saúde que salva a vida das pessoas. Sim, porque na verdade nós somos todos brasileiros, não é? Todos nós, e alguns com necessidades básicas, como você está explicando aqui, doutor Edson, e que os caminhoneiros devem ter parentes também, muitos deles que fazem hemodiálise e que também precisam de cuidados necessários rapidamente. Como é que está hoje a situação? A situação continua grave, né? Hoje eu trabalhei de manhã no Hospital Pedro Ernesto, a situação ainda é tensa, né? A gente acompanhou pela televisão. Parece que alguns postos já estão recebendo, parece que as ambulâncias estão sendo
está sendo colocado combustível, né? Não houve óbitos que eu saiba, né, por causa da greve, mas eu espero que se resolva e eu espero que outras greves que se organize de maneira tal que não haja esse terror que está havendo nas clínicas de hemodiálise. Eu conheço pessoas da Bahia, conheço pessoas do Ceará que já estão diminuindo o tempo da diálise, que eu falei que é de 4 horas para 3 horas, já estão diminuindo o número de horas desses pacientes, e isso certamente já vai causar um prejuízo. Os pacientes estão tensos, né? Eu assisti um outro programa que um rapaz falou assim, o que você tem medo? Ele falou, eu tenho medo de morrer. E é verdade, né? Porque nós orientamos esses pacientes que eles têm que fazer uma dieta restrita, não podem beber muita água e não podem faltar diálise. Então a diálise é feita segunda, quarta e sexta, eles ficam sábado, domingo e voltam segunda. Se nesse meio tempo eles comerem muito potássio, a gente tem laranja, limão e carambola, que a gente sempre chama a atenção que renal crônico não pode comer carambola, eles têm que fazer uma diálise de urgência. E as clínicas não estavam preparadas para não estavam com insumos, né, preparados para ter 15 dias, 20 dias de greve. Então eles não têm um depósito para colocar todo esse material. Não há um estoque. Não há um estoque. Para isso. Exatamente. Não é? Há o que se usa e como se repõe, e nunca se viveu uma situação assim tão dramática, ou seja, não estava esperando isso, não se fez um estoque para isso. Quando acaba a luz, eles precisam de geradores que usam querosene. Eu tenho um amigo que tem uma clínica aqui no Médio, ele falou assim, se acabar a luz e acabar o querosene, as máquinas param. E se pararem, em uma semana, nós vamos ter muitos óbitos aqui. Agora, doutor, o que tem ouvido o senhor dos pacientes, por exemplo, hoje, os pacientes que tiveram com o senhor na sexta-feira, quais são os relatos? Os relatos são de ansiedade, muita ansiedade, eles esperam principalmente que não haja o bloqueio do material. Né? Graças a Deus, lá no Pedro Ernesto, eu fiquei em contato o fim de semana todo com os nossos enfermeiros, tem material para uma semana, eu espero que continue havendo a passagem desse material pelas estradas, né? Mas os pacientes estão muito tensos, né? Eles estão muito ansiosos com a perspectiva de não ter material e eles morrerem. Nós orientamos eles veementemente para eles não faltarem à diálise. E, de repente, eles recebem uma notícia que a diálise vai parar, imagina como é que eles estão. Né? Bom, doutor Edson, eu agradeço os seus esclarecimentos e a gente torce para que isso termine o mais breve possível e para que tudo volte à normalidade, porque nesse caso a gente está falando de vida, né? E o tempo é precioso. Eu agradeço o espaço e dou os parabéns para você e para a TV Brasil. Obrigada, doutor Edson. A gente estava falando aqui de ansiedade, dos tempos que a gente está vivendo. O Brasil, que em outras épocas, né, não, Carlos Eduardo Mansur, estaria com bandeirinhas, né, por aí, né, as ruas sendo pintadas, né, aquele Brasil que vestia camisa verde e amarela, não precisava nem muito, né? E agora a gente está aí pertinho da Copa, você é um jornalista que dia 6 está embarcando. O que você está sentindo? Olha, eu acho que muita gente tem comentado, tem se impressionado um pouco com uma certa desmobilização, com uma mobilização menor do que o habitual. Eu não sei até que ponto isso tem a ver com a questão do futebol ou tem a ver com o país. Porque o futebol não pode ser tratado como uma ilha, como uma bolha dentro de um país lidando com uma série de problemas tão mais graves do que resolver uma seleção brasileira para jogar uma Copa do Mundo. Óbvio que a gente saiu de uma Copa do Mundo em casa, que talvez tenha sido o auge da mobilização nacional, com um desfecho muito ruim, isso pode ter pesado de alguma maneira, mas eu acho que quando a Copa do Mundo de fato começar, ela vai atrair, vai ocupar o seu lugar dentro da atenção das pessoas natural. Agora, de fato, a gente vive um momento muito especial de país, com uma série de outras questões que nesse momento, e com muita justiça, competem por atenção. Né? E você está indo para um país, a Rússia, que, na verdade, está sediando uma Copa do Mundo e, como nós também, construiu vários estádios, enfim. Qual é a expectativa sua ao chegar lá nessa cobertura? Bom, a preparação do Mundial lá, embora você possa ter uma série de discussões sobre o nível de liberdade para se levantar determinados temas na imprensa russa, é uma realidade bem diferente da nossa, mas a construção de estádios e de algumas obras de estrutura, ela foi cercada por discussões muito similares à nossa. O estádio de São Petersburgo, por exemplo, o custo dele foi multiplicado dezenas de vezes ao longo da construção, prazo perdido, muitas suspeitas de desvio de verba, enfim, tudo isso cercou a construção. Por outro lado, é uma Copa que está indo para um país que, embora goste de futebol, também teve uma dificuldade de mobilizar-se para o torneio, ao contrário do que aconteceu aqui. Então, ver como esse país vai receber a Copa do Mundo e como
outras culturas tão diferentes vão ser recebidas num país com uma imagem internacionalmente de um país muito fechado. Isso tudo eu acho que desperta muita curiosidade também, né? Quantos estádios eles construíram? Na verdade, a Copa do Mundo vai ser jogada em 12 estádios em 11 cidades diferentes, porque Moscou tem 2 estádios recebendo a Copa. É um deles o que recebe a final. E vocês, como jornalistas, receberam alguma orientação de comportamento, segurança, como se trajar, o que dizer? Não, na verdade não. Em geral, o ambiente desses grandes eventos ele acaba sendo um ambiente seguro, né? Porque até por conta de operações montadas pelo próprio país anfitrião, que obviamente vai zelar para que... Até, no fundo, sob o ponto de vista do governo russo também, o desenrolar positivo de uma Copa do Mundo é uma maneira de integração à comunidade internacional muito eficiente. O futebol sempre foi uma forma eficiente de você se integrar à comunidade internacional e fazer uma propaganda positiva do seu país. Isso, em geral, até com países com problemas graves de segurança, a própria Copa do Mundo do Brasil, eu tive também na Copa de 2010 na África do Sul, o ambiente de Copa do Mundo, em geral, é um ambiente seguro, como é o ambiente olímpico. Então, não tem nesse ponto, não houve uma preocupação especial da nossa parte, não. E a sua expectativa como jornalista em relação ao nosso Brasil? Olha, a seleção ela reconstruiu nesses últimos 2 anos a expectativa das pessoas. Eu acho que ela conseguiu fazer uma guinada muito grande na expectativa do torcedor brasileiro em relação à seleção. Se a gente pensar que em junho de 2016 o Brasil era eliminado da sua segunda Copa América seguida, 2 anos após perder uma Copa do Mundo em casa numa semifinal por 7-1. E hoje a seleção chega à Copa do Mundo, novamente no grupo dos favoritos, com justiça, porque a seleção se reestruturou como time a ponto de merecer estar no grupo dos favoritos. Isso é uma guinada muito grande. Agora, o que a gente não pode perder de vista é que algumas das questões que nos conduziram à derrota da última Copa do Mundo da maneira que aconteceu foram erros que foram repetidos nessa trajetória. O Brasil chega à Copa do Mundo, em um ciclo de preparação para uma Copa do Mundo, ele, em geral, ele dura 4 anos. O Brasil novamente jogou 2 anos fora da sua preparação, com uma comissão técnica mal escolhida, com um trabalho ruim, interrompido em 2016. A comissão técnica atual assume em setembro de 2016, ou seja, há menos de 2 anos da Copa do Mundo, mais da metade do período perdido já. Consegue fazer o que a gente chama um encaixe de time muito rápido, fez o time funcionar muito bem. Coletivamente a seleção cresceu e potencializou as individualidades que o Brasil nunca deixou de ter e chega com um time mais bem preparado do que seria o normal neste curto espaço de tempo. Agora, na montagem final do grupo, quando você começa a lidar com algumas questões finais de acabamento desse elenco que vai à Copa, por exemplo, machucou o Neymar, como vai ser a substituição dele eventualmente? Agora perdeu o Daniel Alves, os laterais direitos da seleção têm muito poucos minutos jogados com o Tite. Tudo isso, essa falta de opções testadas e alternativas testadas ao time e que deixam uma interrogação para a disputa da Copa do Mundo, elas são resultado de um trabalho curto, porque planejamento e processo de formação de time nunca foi o forte do futebol brasileiro. A gente acredita demais nas individualidades e muito pouco nos processos que conduzem a ter um time muito bem formado. E como é que você vê as outras seleções? Qual a que tem mais chance, por exemplo? A Copa do Mundo, se a gente pensar que a gente vai para a 21ª Copa do Mundo e você tem 8 campeões, é muito difícil que uma seleção de fora do grupo tradicional das favoritas chegue ao título. Embora a tendência desse futebol globalizado de hoje é cada vez mais as distâncias se encurtarem. Porque hoje as principais potências do mundo, os principais campeonatos do mundo contratam jogadores em todas as regiões do planeta. Então você tem qualquer seleção menos cotada da Copa do Mundo, jogadores se preparando nas melhores estruturas do mundo. Você não vai mais deparar numa Copa do Mundo com uma seleção absolutamente ingênua, que desconhece sistemas táticos e modelos de jogo do futebol contemporâneo. Isso não acontece mais. Não há grandes surpresas também. Os times são vistos todo dia na televisão. Por outro lado, você tem as seleções tradicionais competindo. Você tem, basicamente, a Alemanha e a Espanha com modelos de jogo muito bem estruturados, times muito fortes, embora a Espanha também tenha tido uma renovação de parte da sua seleção por questões de idade. A Alemanha também chegam diferentes do que chegaram em 2014, com uma espinha dorsal, mas diferente, e a Espanha com um treinador diferente, porque mudou também há 2 anos, quando terminou a última Eurocopa. Mas tem modelos de jogo muito bem estruturados e muito consolidados. A França com uma geração de jogadores fortíssima, uma grande quantidade de talentos, muitos deles ainda jovens, talvez para esta Copa do Mundo. Em tese poderiam estar no auge daqui a 4 anos, mas podem ser
pode ser um time que funcione nesse Mundial, embora coletivamente, taticamente, fique um pontinho abaixo, mas é candidato. A Argentina, que tem o Messi, tem o principal jogador do futebol mundial, na minha opinião, com uma estrutura por trás dessa seleção muito pior do que a nossa. A AFA, a Associação de Futebol Argentino, faz a CBF parecer a ONU em termos de organização. Então, o futebol argentino a seleção argentina luta contra a desorganização que a cerca. E a seleção brasileira se inscreveu nesse grupo de favoritas pelo trabalho que foi feito pelo Tite em 2 anos, um trabalho dessa comissão técnica muito bem feito para o tempo que teve de preparação. E eu vou te perguntar uma coisa, você aprendeu russo? Alguma coisa de russo para chegar lá? Absolutamente nada. Nada? Não. Nada. Vai no inglês? Eu estive em Moscou no sorteio da Copa do Mundo, sorteio dos grupos em dezembro, e de fato é um problema, assim, por uma série de questões culturais ainda, mesmo em Moscou, a quantidade de pessoas que falam inglês nos serviços públicos, principalmente, é muito pequena. E, inclusive, os voluntários da Copa, que trabalharam no sorteio, que são jovens em sua maioria, também muitos poucos conseguem se comunicar em inglês. Então, é uma comunicação difícil. É evidente que no sistema de hotelaria, nos serviços ligados ao Mundial, propriamente dito, na hora em que o Mundial de fato começar, a gente certamente essa comunicação vai ser mais fácil, houve uma preocupação com isso. Mas não essa é uma questão, sim. Bom, Carlos Eduardo Mansur, a gente vai te desejar boa sorte em português, não é? Good luck em inglês. E você, então, vai aprender muita coisa. Na próxima vez que vier o Sem Censura, você fala com a gente em russo. Combinado. Porque, no mínimo, você vai ter que fazer gestos, né? No mínimo. Não é não, Bruno? A vodka ajuda. E também é o seguinte, né, gente? Como uma imagem vale por 1000 palavras, ele pode também tirar uma foto, dizer o que ele quer, mostrar. O que você acha disso, Marcelo Pizzi? Acho ótimo. Marcelo tem um documentário sobre isso, né? Exatamente. Com um monte de fotógrafos geniais que marcaram imagens da nossa Copa do Mundo. Sim, a Copa do Mundo é uma grande festa do futebol, né? E a gente encontra registros textuais, imagens, o audiovisual. A gente escolheu trabalhar com a fotografia. Grandes fotografias da seleção brasileira. Somos 4 amigos, nos juntamos para fazer esse filme documentário, que se chama As Copas por um Clique. E fizemos lá uma eleição de 6 fotos que a gente acha que são emblemáticas sobre a história da seleção brasileira em Copas. Sejam pela característica técnica da foto, sejam porque representam um momento muito especial, muito importante, sejam porque, enfim, juntam as duas coisas. Isso é a espinha dorsal das Copas por um Clique. E, claro, a gente ouviu também os grandes personagens das fotos, né? Está lá o Jairzinho, o Furacão da Copa de 70, temos o Bebeto Romário na Copa de 94, temos jornalistas como o Juca Kfouri, que fala também, e esses personagens também ajudam a gente a costurar a história. E como é que a gente pode ver esse documentário? Agora eu fiquei super curiosa. A gente fala com o Mansur de Copa, fala com você agora. Eu fico voltando no tempo em fotos que são marcantes mesmo para a gente, que a gente não esquece delas, né, Marcelo? Sim, primeiro, em relação à primeira pergunta, o documentário está em fase final, estamos finalizando. A nossa ideia é inscrever o documentário em festivais, que devem acontecer mais para o segundo semestre, e também estamos negociando a exibição do documentário em algum meio antes da Copa, até para pegar essa onda, porque está todo mundo muito atrás, né? A Copa do Mundo mobiliza muita gente, mesmo em tempos difíceis, como a gente estava falando aqui. A Copa do Mundo, eu tenho sempre essa impressão que quando chega na hora, ela pega, ela engrena. Eu estava aqui me lembrando de quando eu era criança e eu me lembro muito, por exemplo, da Copa de 82, e as ruas do Rio eram todas decoradas, as pessoas pintavam o chão, aquela laranjinha, que era o mascote da Copa. Esse filme documentário que a gente fez, ele tem um pouco desse espírito nostálgico da Copa do Mundo, porque o fotojornalismo, a gente escolheu começar a falar de fotojornalismo numa época que era muito representativo. Eu tenho até imagens, um pouquinho só, gente, para vocês verem o que o Marcelo Pizzi está falando. Vamos ver também? A fotografia é tudo para mim, né? Foi tudo na minha vida.
é aquela fração que pode fazer história. Ei, esse é do gol do Matheus, cara. Pô, rapaz, obrigado, cara. Poxa vida. Que é isso, velho. Todo fotógrafo dá o máximo que ele puder na Copa. Lógico, é um negócio único ali. Você tá vivendo história também, tá fazendo história. Quando acontece essa foto, ele fica um tempo no chão. No momento que eu fotografei, eu falei, essa é a foto do Ronaldo na Copa. Essa comercialização dos treinos foi uma coisa inconcebível, quer dizer, os jornalistas não acreditavam naquilo que estavam vendo. Aqueles treinos lá na Suíça não foram de acordo com os interesses da comissão técnica. Cara, o que eu posso falar é que aquele jogo foi surreal pra mim, né? Começou a sair um atrás do gol, outro, um olhando o outro assim, sem saber o que estava acontecendo. Os gols eram mais rápidos do que eu transmitia as fotos, né? Depois do quinto gol, eles nem comemoravam direito os gols, né? Palmas para os nossos fotógrafos, não é? E os seus olhares especiais. Realmente, num clique, né, é possível se captar tanta coisa. A gente viu ali o Bebeto, sim, que foi eternizado, né, naquele momento em que ele estava nascendo, Nana Neném. A foto é do César Loureiro, do grupo que o Mansur deve conhecer. Já fiz coberturas com o César Loureiro, com o Júlio César Guimarães e o Sérgio Moraes. Eu imagino que você deve conhecer essas peças todas. Que apareceram ali. Exatamente. E cada um tem... É muito legal ter a história por trás da fotografia. Porque a gente viu ali, por exemplo, o primeiro fotógrafo, que talvez seja referência para todos eles ali, que é o Lemir Martins, da revista Placar, e a grande foto do Pelé no soco no ar, no gol contra a Tchecoslováquia na Copa de 70, tem uma história maravilhosa que ele só conseguiu tirar aquela foto porque ele trocou a lente na hora da comemoração do Pelé, porque a fotografia era uma coisa diferente do que é hoje, né? Porque talvez a câmera hoje ela seja muito mais suficiente em termos de recursos técnicos, mas naquela época era, fazendo uma comparação, né? Era meio que uma carroça ali, né? Trocar a lente na hora. E ele usou uma lente que ele podia trabalhar mais fechado e conseguiu pegar aquele momento tão especial que o Pelé está dando o soco no ar, que era a grande manifestação da comemoração do Pelé. E atrás dele aparece o Jairzinho e o Tostão. E então a gente ouviu, conseguiu falar com o Jairzinho, que falou muito sobre aquele momento especial daquela seleção. E cada uma dessas fotos tem uma grande história por trás. O Sérgio Moraes falou sobre qual? Uma foto da final da Copa de 98, entre Brasil e França, aquele momento tenso que todo mundo lembra. O Ronaldo passou mal na véspera do jogo, existia todo um clima de tensão e há um choque entre o Barthez, o goleiro da França, e o Ronaldo. E naquela hora todo mundo ficou muito nervoso, porque nosso principal jogador, a nossa principal estrela já vinha de uma noite muito difícil, que até hoje se discute o que foi aconteceu. Esse é um grande mistério, né? Ninguém até hoje diz exatamente o que houve naquela noite, né? Se fala muito, né? O que a gente sabe é que o Ronaldo não estava nas melhores condições técnicas dele e que isso acabou meio que estremecendo o time de uma maneira geral. A gente, às vezes, não olha muito também para o outro time, né? Sim. Porque a França tinha um grande time e tinha um grande jogador que era o Zidane. E o Brasil acabou perdendo aquela final. E o Sérgio Moraes fez o clique daquele momento. Fez o clique daquele momento. Todos eles falam de algumas coisas em comum, como, por exemplo, a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, para poder fazer o registro. Sorte é uma palavra que se fala muito nesse documentário. Claro que existe a técnica, existe o aparato tecnológico, mas existe o feeling. Existe aquela sensação que meio que o cara sabe o que vai acontecer antes. E ele já está preparado ali para registrar. Então, o Serginho fez esse registro do Ronaldo se chocando. E até tem uma história muito legal, que ele foi transmitir a foto para o Brasil, né? E um fotógrafo argentino que estava do lado dele, porque nem todo mundo tinha foto. Aquela foto acabou sendo vendida para o mundo inteiro. E o
o desespero do fotógrafo argentino do lado dele, olhando, falando assim, meu Deus do céu, você tem a foto, eu não tenho. Ele não tinha foto? Não tinha. Meu Deus, e aí como é que foi? Mandou para o Brasil e o argentino ficou só olhando? Depois o que acontece é que as pessoas acabam comprando essa foto via agência. Né? Mas o fato de o sujeito ser o caçador, né? Que conseguiu ir lá e registrar ele, né? Até como trabalho autoral, eles falam muito dessa satisfação profissional também. Bom, Marcelo Pizzi, para nós resta dizer a você, assim, muito obrigada por vocês terem tomado essa atitude de dar voz aos nossos fotógrafos brasileiros nesses cliques fantásticos e que fazem a nossa história. Eu posso só falar dos outros amigos? Lógico, que estão junto com você nisso. O Jefferson Rodrigues e o Douglas Lima assinando a direção. O Jefferson também é o nosso produtor executivo. E tem o Felipe Aires, que é o diretor de fotografia. É um filme feito por amigos que gostam do mesmo assunto, então a gente espera que as pessoas que assistam tenham a mesma diversão que a gente teve fazendo. Bom, já que você falou em sorte, eu já falei boa sorte para o Carlos Eduardo Mansur. Vou desejar boa sorte para você também. Obrigado. Não é isso? A gente vai para o intervalo agora. Vou pedir, tem alguma música para o Brasil, alguma música de gaita assim, de sorte? O que você diria em Jefferson para a gente passar para o intervalo? A internet está pedindo para tocar o hino nacional. É difícil? Sona cromática, né? Sona cromática, gente, infelizmente. Tem alguma outra? Opa! Boa sorte para nós. Até já. O Sem Censura volta já. Sem Censura, Bruno Barros. Olha aí, Cátia, muito se fala da falta de interesse, de mobilização da população por conta da Copa do Mundo, da crise que está acontecendo no país. Aí eu separei um comentário aqui da Yara Faria. Ela diz assim, sinceramente, essa seleção não traz nada de atrativo. Eu creio que se houvesse mais atletas que jogassem no Brasil, chamaria mais a minha atenção. Outro ponto é o país pegando fogo e você gastar o pouco que você tem com ornamentação de ruas e eventos para os jogos é algo que não traz um retorno. E aí, Mansur, quer comentar? Essa parte dos jogadores que a gente não tocou é efeito colateral da globalização. Concentração de riqueza num grupo pequeno de clubes europeus, os principais clubes europeus, que contratam os principais jogadores de continentes que se tornam exportadores, como a América do Sul, principalmente. Então, e cada vez mais as Copas do Mundo terão menos jogadores atuando no Brasil. Isso vai ser um efeito colateral e absolutamente imparável esse processo. A gente vê esse efeito, né? E a gente, assim, às vezes a gente tem até uma certa tristeza, como ela diz, do momento que a gente está vendo. Como é o nome dela? Yara. A Yara, e eu acho que a Yara tem razão, né? Mas a gente também tem outras coisas que fazem com que a gente também possa apreciar, né, um jogo de futebol, como, por exemplo, o olhar dos nossos fotógrafos, uma cobertura que o Mansur vai fazer com um olhar sobre a Rússia, que a gente não conhece. Então, é preciso também aproveitar esses outros momentos que virão dessas oportunidades. E a gente tem hoje aqui com a gente um grande artista, o Toss, que está trazendo um momento único aqui para o Rio de Janeiro, com uma exposição com o título Cultura Insônia. Não é isso, Toss? Boa tarde. Boa tarde a todos. O que tem nessa exposição? Porque o nome é muito interessante. O nome veio de um personagem que eu criei, né, em 2010, que chama Insônia, que foi um período que eu estava mais noturno e eu sempre pintei muito ligado às cores do dia, né, as cores com maior contraste, maior brilho. E depois de um tempo, nesse período, eu comecei a perceber mais os personagens da noite, né? Tanto os DJs, produtores, músicos, garçons e todo mundo que trabalha na noite. E me interessei muito também pela tonalidade das cores, né? As cores mudam na noite, a luz muda. Isso tudo me atraiu e eu criei esse personagem chamado Insônia. E depois de um tempo desenvolvendo o personagem, eu imaginei que ele não estava sozinho, né? Que existe uma porrada de gente desse povo, né? E aí descobri o povo Insônia, né? Isso é uma breve história, assim. Eu criei esse povo, e um povo imaginário, um povo nômade que resgata um pouco das minhas influências, né? Eu sou de Salvador, então eu vivi lá até os 15 anos e vim para cá depois. Então misturo um pouco dessa cultura e também um pouco da energia da Floresta da Tijuca, que também é um lugar que eu frequento direto. Então eu criei esse personagem, meu entidade, meu super-herói, e aí criei esse povo que chama Povo Insônia. E agora essa exposição é um mergulho mais profundo nesse personagem, nesse povo, né? Eu trago elementos
que eu criei, né? Eu criei um conjunto de cristais, como se fossem cristais da noite, com tonalidades, né? Usei resina e purpurina para chegar no que eu queria. Fiz uma escultura também de ferro, toda de ferro reaproveitado, né? Com um parceiro de trabalho, né? A gente tem até, acho que um VT para mostrar o seu trabalho e as suas esculturas. Agora, deixa eu saber uma coisa com você. Isto que você fala das pessoas que trabalham na noite, não é não, Jefferson? Ele estava aqui do meu lado, assim... A gente tem esse bronzeado de estúdio, né? Pois é, porque, na verdade, a gente esquece de falar dos nossos trabalhadores do Brasil que à noite estão trabalhando, né? E mantendo o nosso Brasil acordado, seja nas mais variadas funções. E essa sua exposição, de certa forma, resgata também isso, não é? Essa força. Claro, com certeza. E também foi esse povo que me interessou também, ouvir também essas histórias e acompanhar. E ter vários amigos que fazem parte desse povo Insônia. Então, para mim, foi muito bom assim, ter tido essa ideia e eu estou explorando ela ainda. Estou desenvolvendo, não parei por aqui. Nessa exposição, aqui é na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, na Caixa Cultural do Rio de Janeiro agora, até agosto, 29 de agosto, e em dezembro em Recife, na Caixa Cultural de Recife. Ai, que bom, gente! Olha aí! Muito legal. Então, quer dizer, você começa quando? Amanhã, dia 29. Amanhã, dia 29, você vai estar lá. Que horas? A partir das 18 horas. O endereço, você sabe? É o Mirante Barroso, eu não sei, eu sei que pode parar na estação Carioca do metrô, que é do lado. E vai na Caixa Cultural e aprecia as obras. Exatamente. É o dia todo, é de dia? Amanhã vai abrir a partir das 18 horas, né? Acredito que um pouco antes, mas a partir das 18 horas. Mas a partir do dia 30, todos os dias. Tem um horário certo, mas eu acredito que no horário comercial. Mas o melhor é que você vai poder não só divulgar aqui, mas você também vai para o Nordeste, vai para Recife. É tão bom quando isso acontece, né? É muito legal, sim. Eu tô ansioso, na verdade. Eu passei uns dias lá e foi um super contato. Fiz contato com os grafiteiros locais também, pintei lá na rua. Então, esse intercâmbio é super importante para a cultura, de um modo geral. E amanhã, especificamente, quando o pessoal que visitar pela primeira vez a exposição, qual o impacto que você acha que as pessoas vão ter? Eu vou ter que descobrir na hora, né? Eu ainda não sei. Mas eu espero que as pessoas gostem, que se divirtam e que sintam sensações diferentes e que, se eu tiver a oportunidade de ouvir, eu quero ouvir qual é a impressão, né? Pois porque você legal. É um artista que gosta, gente, olha, ele gosta de provocar sensações, não é isso? Né? Que tipo de sensação, assim, você às vezes espera do público? Eu acho que quando você tem um espaço fechado, né, você pode propor isso, não só visual, mas você pode ter música, você pode ter luz, você pode ter tudo isso que envolve mais e faz com que a pessoa esqueça totalmente do que está fora, né? Ela entra e mergulha direto na obra. Então esse é um interesse que eu tenho usando esse quadrado branco, que é a galeria, assim, né? Então isso me interessa, eu acho que é por isso que eu gosto de chamar amigos, músicos para fazer trilhas e estarem comigo, pessoas que iluminam teatro e coisas assim para estar comigo e trazer também esse tipo de sensação nas obras. Trabalhar à noite é melhor? Eu gosto de trabalhar à noite pelo silêncio, pela calma, assim, isso me atrai bastante. É ao contrário dos músicos, né? Mas no meu ateliê de noite não tem barulho nenhum, só de vez em quando o cachorro late. E aí você trabalha naquele silêncio da noite? Sim, eu gosto bastante. Daí também a insônia? Tem um pouco, eu gosto de pintar na rua à noite, também é legal, porque a rua fica vazia, né? Então, eu acho que faz parte, acho que como eu não tenho um horário a ser cumprido, não preciso estar 9 horas em lugar nenhum, eu posso ter essa liberdade, né? O importante é trabalhar sempre, não posso ir de dia ou de noite, mas estar produzindo. Eu acho isso fantástico o que você disse agora, eu também acho. Eu acho que o importante é trabalhar sempre, não é? Isso. Quer dizer, a hora que você trabalha, enfim, mas que se você está produzindo o que você gosta, né? Isso vai fazer a diferença. E aí, então, eu vou deixar você agora para convidar o pessoal. Tem alguma página, algum site, quem quiser trocar ideias com você, outros grafiteiros? Eu tenho uma página no Facebook, que é Tomás Toys Viana. Tomás com TH? T-O-M-A-Z. T-O-M-A-Z. Toys Viana e no meu Instagram é Toys FBC. F de faca, B de bola e C de casa. @Instagram. E aí você retorna, conversa, troca ideia? Claro, eu sempre respondo todo mundo. Eu acho falta de educação não responder, por mais mensagens que eu receba. Eu sempre tento responder, às vezes demora um pouco, mas eu respondo todo mundo.
Tosse, como eu terminei todo mundo aqui com boa sorte, com você também, meu Obrigado. amigo. Boa sorte para a sua exposição, para o seu trabalho. Obrigado. Boa sorte àqueles que vão ter o privilégio também de participar com essas sensações todas, né? Eu acho que isso é que é o grande fato, a gente poder sentir alguma coisa. Isso é que faz a diferença. Sim. Doutor, muito obrigada também, boa sorte com o seu trabalho, né? Que não está sendo fácil, mas os nossos médicos são bravos, não é? Sim. E é assim que a gente pretende que se continue nesse nosso Brasil, não é? Obrigado. Jefferson Gonçalves, a gente vai terminando o nosso trabalho aqui. O que você vai trazer para a gente nesse finalzinho? Quem está acompanhando hoje aqui é o Eduardo Ponte, que também vai tocar no Festival de Rio das Ostras, e a gente divide o palco com a Rosa Maria. Então, a Rosa Maria que esteve aqui, né? Essa dobradinha. Então ele vai dar o ar da graça dele cantando pra gente o Old Love de Eric Clapton. Ai, gente, então vamos lá, vamos pro palco pra gente terminar. Eu não sei nem se a gente mostrou os 2 CDs deles aqui, ó. Depois vamos mostrar os CDs do Eduardo Ponte e também do Jefferson, né? Gente, obrigada pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Pessoal, Sem Censura termina agora aqui na TV, mas continuamos mais 15 minutinhos no Facebook, não é isso, Bruno Barros? É isso mesmo. Isso. Gente, obrigada pela presença de todos. Gente, boa sorte para vocês em casa também. Tchau. I can feel your body when I'm lying in my bed. There's too much confusion going round through my head, making me so angry to know that the flame still burns. Why can't I get over? When will I ever learn? Old love, old love, leave me alone. Old love, just go on home. I can see your face, but I know that isn't real. Just another illusion caused by how I used to feel. And it makes me so angry to know that the flame will always burn. I may never gonna get over. When will I ever learn? Old love, old love, just go on home. Old love, leave me alone.
obrigada. Nós já estamos no Facebook. Eduardo Ponte, obrigada pela sua participação. Vocês têm outro show, além desse de Rio das Ostras, que vai ser dia 15, vocês têm um outro no final de junho, não é isso? Tem, com a Rosa Maria no teatro. Deixa eu pegar a cola aqui, uma cola digital. Isso, porque vocês... dia 29 em Petrópolis. 29, isso. 29 de junho, vocês estarão com a Rosa Maria, não é isso? Rosa Maria no Teatro Imperial. Teatro Dom Pedro, Praça dos Expedicionários Sem Número, Petrópolis. Ótimo. Eduardo, até lá. Até lá, muito obrigado. Vamos lá, volta para cá, Jefferson Gonçalves, você e sua gaita, não é isso? Bruno Barros, que espetáculo nessa tarde, não é não? E essa música animada para animar a gente, tem gente animada. Eu falei no bloco anterior um comentário de uma telespectadora que não estava animada com a Copa, mas tem telespectadora animada com a Copa também. A Mônica Francisca, ela disse que está doida para chegar a Copa, que ela não vê a hora. A Cláudia Colares lembrou de uma coisa que eu não sei se a gente falou, do vexame do 7-1. E ela fala que deixou marcas tristes, assim, no Brasil. Sim, a gente até citou quando falava um pouco da desmobilização, no que diz respeito ao futebol. Eu acho que o país se preparou para uma Copa em casa, e de repente aquele desfecho eu acho que deixa ferida, né? É uma ferida aberta, né? Se a gente for pensar em termos assim dos grandes vexames da seleção brasileira em todos os tempos, eu me lembro até que na época houve essa discussão, né? O que teria sido pior? O Brasil perder a Copa de 50 aqui ou perder a semifinal para a Alemanha o 7-1, né? Eu acho que é até uma discussão boa e ainda é muito recente. Ainda está na cabeça das pessoas. As pessoas chorando no estádio, os gols um atrás do outro. E talvez isso dê uma desmotivada, mas eu acho que quando a competição começa... Concordo. A turma tende mesmo a abraçar e vamos embora. E é isso aí. E hoje o Brasil vai para uma Copa com uma seleção melhor preparada do que aquela. Sim. Esse é um fato. Bruno Barros? Olha aí, a TT Andrade quer saber se tem alguma mulher gaitista. Tem. Tem aqui no Brasil, tem a Indiara, tem a Guta Menezes também, que tocava no Altas Horas, ainda toca trompete. Tem muita gente tocando gaita aí, muitas mulheres. Na Argentina tem a Chime. É bem legal esse movimento das mulheres agora tocando gaita, é bem legal. A Ana, de Porto Alegre, pergunta qual é o percentual mínimo de não funcionamento de um rim para que seja indicada a hemodiálise. Mais ou menos 10%. Quando perde 90% da função, com 10% está indicada a diálise ou o transplante. A pessoa pode fazer transplante antes de fazer diálise, mas aí tem que identificar precocemente. O problema é que aqui no Brasil, no mundo inteiro, as pessoas chegam muito atrasadas, o diagnóstico é muito tardio. Então as pessoas já chegam precisando de diálise e levam um susto quando dizem assim, se seu rim parou, você vai ter que fazer diálise o resto da vida. As pessoas não sabem. 90% chega com o rim parado, praticamente. Mas, doutor Edson, há sinais assim, por exemplo, nós aqui, qualquer um de nós aqui, o que despertaria? O que a gente tem que prestar atenção para ver, nossa, estou achando que tem algum problema aqui comigo, com o meu rim? Quais são as principais doenças? Hipertensão e diabetes. É uma doença silenciosa, né? E o grande marcador chama-se creatinina. A creatinina eu trago aqui na pele, entendeu? Ela é tão importante. Gente, ele tem uma tatuagem. Eu tenho um rim aqui. Gente, eu não estou acreditando. E uma tatuagem aqui, essa foi a primeira. Ainda faltam mais. Mostra a outra, por favor. Perdeu o medo, aí já viu, né? Esse o rim no outro braço, não é isso? Aqui, em creatinina we trust, né? Na creatinina nós acreditamos. Aqui é a creatinina e aqui é um filtro. É o filtro do rim, né? Se chama glomérulo, né? Que diz assim, ame seu rim, dose sua creatinina. Então, se todo mundo dosar a creatinina, ela mostra que o rim não está funcionando. Ela vem dos músculos, né? Então, o normal da creatinina para criança é na faixa de 0,3, 0,4, para mulheres na faixa de 0,8 e para homens na faixa de 1. Qualquer creatina acima disso é sinal que o rim, metade do rim já foi. E a pessoa não sente nada. Então, como é que descobre isso? Descobre dosando a creatinina. Aí tem que ter um exame. É um exame chamado creatinina, junto com a glicose, com o colesterol. Você vê aqui, se eu perguntar aqui, 95% das pessoas não sabem o que é creatinina. Então, uma das minhas missões é essa, divulgar a importância da creatinina. Dentro de um exame de sangue. Exame de sangue, glicose, ureia, todo mundo sabe o que é glicose, todo mundo sabe o que é colesterol, pouca gente sabe o que é creatina. Custa 50 centavos, leva 3 minutos para fazer e pouca gente pede a creatina. Mas aí o médico tem que prescrever e pedir esse exame. Aí quando você fala para o médico, ele diz, pede uma creatina, ele diz assim,
Mas por que você não sente nada? Você pede a minha creatinina. Aí a creatina às vezes está lá em 8, 9, a pessoa não está sentindo nada. Então você perguntou quais são os sinais: pé inchado, a urina espumosa, urina com sangue, mas isso quando a coisa já tá grave. A doença é silenciosa. Então a mensagem é: dose sua creatinina de rotina. E o que a gente faz para ajudar o nosso rim a estar saudável? Alimentação, sei lá, exercício físico. O que a gente faz? Beber muita água. Isso é fundamental. Tudo que você sabe que faz mal para o coração, faz mal para os rins. Os rins, isso aqui são vasos que tem dentro do rim, chamado glomérulos. Então, nós temos 1 milhão de glomérulos em cada rim. Então, tudo que você sabe que faz mal para o coração, fumo, hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, tudo isso faz mal para o glomérulo também. E dosar a creatinina. Ou seja, é isso e... Hipertensão, diabetes, todo hipertenso, todo diabético, e toda pessoa com alteração da urina, e toda pessoa que tiver inchação nas pernas. Mas a mensagem é: dose sua creatinina de rotina. Entendeu? Genético isso, doutor Edson? Hipertensão e diabetes são doenças de causa muitas vezes desconhecidas, são genéticas. Existem doenças genéticas, como o chamado rim policístico, que é um rim fica assim com 8 a 10 quilos. Né? Com um simples ultrassom você faz o diagnóstico. Mas hipertensão e diabetes, que são doenças de causa desconhecida, lesam o rim progressivamente, silenciosamente. Bruno Barros. Posso fazer uma pergunta pessoal, dúvida? Não, eu vi o senhor falando sobre a urina e tudo mais. Eu tenho uma questão em relação à cor da urina, que às vezes sai mais clara, às vezes mais escura. Tem uma cor ideal? Por que sai diferente assim? O seu rim é capaz de diluir e concentrar a urina, normalmente. Então, quando você faz o exame de urina, você fica 12 horas mais ou menos sem beber água. Ele deve sair um amarelo escuro, mais ou menos. Quando seu rim sai, é engraçado você perguntar isso, porque muitas pessoas, quando você diz: seus rins pararam de funcionar, eles dizem: eu não acredito, eu não tenho ardência na urina, e ele fala assim: eu urino branquinho. Urinar branquinho quer dizer que o rim não está concentrando a urina direita. E eles dizem assim: eu urino muito e de noite, chama-se noctúria, que é um sinal também de insuficiência renal. Então, o rim deve urinar da cor de um guaraná, assim, né? E quando você bebe muita água, ele deve urinar claro. Se você beber muita água e ele continuar urinando escuro, é sinal que deve ter alguma coisa esquisita ali no teu rim. Pode ser sangue, pode ser proteína. E você urinar muito claro não é bom também. E com espuma. Espuma é sinal que está perdendo proteína na urina. A Luzinete pergunta qual que é o tempo médio na fila de transplantes que os pacientes ficam. Antigamente era de 7 anos, quando existia uma entrada cronológica das pessoas. É uma coisa que a gente não falou de transplante, mas a nossa lista ela é rigorosamente controlada. Não tem como você passar na frente. E hoje é por identidade genética. Então é questão de sorte. Se você tiver uma pessoa que morreu com a identidade genética igual à sua, você pode levar 1 mês. Se você dá azar e não tem essa identidade genética com as pessoas que morrem, você leva alguns anos. Mas em média, vamos dizer assim, de 2 a 3 anos uma pessoa recebe o rim. Em média. A gente estava falando de creatina e ureia. Creatinina. Creatinina. Mas ela diz, deve ser a mesma coisa. Ela fala, qual o prazo para verificar a creatina e a ureia? Creatinina. Creatinina. A creatina, se a pessoa toma para ficar forte, ela se transforma em creatinina, é filtrada e eliminada. Isso foi descoberto em 1886 na Alemanha. Até hoje se usa a creatinina para medir a função renal. Então você deve fazer, por exemplo, os mais velhos devem fazer anualmente. E os mais jovens devem fazer pelo menos uma vez. Eu gostaria que toda pessoa que entrasse na faculdade fizesse, todo aluno fizesse pelo menos um exame de urina. No Japão é assim, as crianças fazem exame de urina e descobrem problemas graves e identificam precocemente. E o melhor de tudo, nós temos como retardar a progressão da doença. Tem remédios que retardam a progressão da doença. Quando você pega na fase que está com 10 de creatinina, faz o ultrassom, o rim já está assim. Eu dou aula assim, eu mostro o rim pequeno, o rim normal, e aqui o rim já é suficiente. Entendeu? Quando você pega um rim desse tamanho aqui no ultrassom, infelizmente, só o Papai do Céu. Eu não vi ainda ele fazer um milagre desse, pegar um rim desse e voltar a funcionar. Mas a gente fala assim, de uma maneira lenta e progressiva. É muito duro ouvir essa história, né? Seu rim não funciona, não vai funcionar nunca mais, vai ficar na máquina o resto da vida. Então, se funciona uma veia no pescoço, bota o cara na máquina e ele pergunta assim, quando é que eu vou ficar bom, doutor? Quando é que eu vou sair? E você sabe que ele não vai sair nunca dali. Então, você tem que ir, o gato subiu no telhado, o gato caiu do telhado, né?
E aí, quando ele se convence disso, ele entra numa depressão muito grande e para a ficha cair leva uns 3 a 4 meses. Doutor Edson, então é o que o senhor diz, quer dizer, vamos nos prevenir. Dosando a creatina. Isso, dosando a creatina. Eu até pergunto aos outros convidados aqui, antes da gente terminar, todo mundo aqui estava tão atento, eu vi que ninguém estava nem respirando. É a idade. Você faz esse tipo de exame? Já fiz. Quando eu faço o exame de sangue, sempre pede. Graças a Deus está tudo certo. Marcelo? Os hemogramas de rotina. Aquele hemograma completo não Não, isso o completo não específico, vale. Tem que ser específico. Tem que ser creatina, a pessoa diz exatamente isso. Vou correndo para a farmácia. Já fez a creatina? Já, hemograma, você fez, sabe o completo. Não. Ô, Tosi, então, antes da exposição amanhã, você já vai... É melhor fazer amanhã. Isso. Já tem até um bom tema, hein, Tosi, para os seus próximos trabalhos, né? Nossa. O rim, etc. É até bom para chamar. Eu estava olhando as tatuagens dele, eu falei, mas o que é isso? Gostou, né, Tosi? É artista também, as suas são o quê? Eu tenho uma porrada. Não vai ficar aí até amanhã falando. Gente, olha só, eu quero agradecer a todos vocês pelo bom humor, inclusive pela leveza com que a gente conseguiu tratar os vários assuntos hoje aqui. Doutor Edson, o senhor foi extremamente esclarecedor, Obrigado. Simples, e a gente vê que é um guerreiro, como muitos dos nossos médicos, na luta para ajudar os nossos brasileiros pacientes. É verdade. Eles são guerreiros. Os renais crônicos são ficar na máquina 30 anos, 40 anos, fazer um transplante. Eles são guerreiros. Tosi, obrigada por você ter vindo ao programa, muito sucesso. Carlos Eduardo Mansur, também uma ótima viagem. Marcelo, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Nosso querido gaitista Jefferson, que hoje dividiu aqui, né? À tarde comigo aqui, nós dois. E Bruno Barros, amanhã tem mais? Amanhã tem mais. Posso só um comentário para encerrar? Lógico. A Mônica Francisca, falando dos insortes, ela é sortuda. Ela falou que o rim dela estava com 20% e agora está com 70%. Olha aí que maravilha. Nossa, que coisa boa, hein? Então foi isso. Olha, a Mônica fez um favor pra gente. Ela terminou com uma mensagem de sorte, né? Positiva e de sucesso para todos nós. Obrigada a todos vocês que acompanharam Sem Censura com a gente. Não é isso, Jefferson? Isso aí. Cadê a gaita? Ah, porque tem que terminar com gaita, gente. Hoje começamos a terminar. Foi! Gente, tchau pra vocês. Amanhã tem mais Sem Censura, um ótimo programa. Obrigada!